E a gente está de volta com o Jornal do Dia e agora vamos conversar com o advogado, ex-vice-governador, ex-deputado Fábio Dantas, agora oficialmente pré-candidato da oposição ao governo do estado. Boa tarde, Fábio. Prazer tê-lo aqui conosco no Jornal do Dia. Boa tarde, Carla. Boa tarde aos telespectadores da TV Ponta Negra. Ô, Fábio, afinal de contas, eu até perguntei isso agora há pouco aqui aos nossos comentaristas, a Gustavo e a Thaisa. O menino nasceu porque estava tão complicado esse parto, afinal de contas, como foi que você decidiu ser o candidato da oposição, né, nessa chapa que inclui tantos partidos? Olha, em primeiro lugar, durante esses meses que antecederam essa escolha, eu, como cidadão, eu nunca pensei que estivesse nesse processo eleitoral, até porque eu trabalhava já a candidatura da deputada Cristiane Dantas à reeleição novamente. E a gente tinha um pré-candidato, que era Breno Queiroga, no Solidariedade. Mas durante todo esse processo, a gente começou a ouvir as pessoas no interior ecoando exatamente esse sentimento de mudança, de querer trazer para as ruas aquilo que o povo está sentindo. Então, eu tenho sempre muita sensibilidade para fazer uma decisão. E essa decisão foi muito pensada, foi com muita responsabilidade, mas também com muita lucidez. Eu sei exatamente aonde eu quero chegar. E aonde é que Fábio Dantas quer chegar? Qual é o diferencial de Fábio Dantas? E mais uma coisa, é para valer mesmo? Você entrou só para constar ali, para a oposição não ficar fora do páreo, ou é para valer mesmo? Olha, o que me faz ser candidato, pré-candidato, é exatamente o sentimento de mudança. É poder ecoar isso aí nos recantos mais longínquos do Rio Grande do Norte. Eu não quero ser o candidato dos poderosos, nem dos acordos políticos, nem das oligarquias. Isso vem naturalmente. Quando o sentimento das ruas se transporta para a liderança que tem responsabilidade com o seu povo, é mais ou menos isso que mostrou hoje no nosso evento, nós vamos trazer a imensa maioria da classe política, trazendo exatamente, sabendo diagnosticar e catalisar esse sentimento do povo. Fábio, agora, Thaisa até falou ontem sobre a questão de que a família da oposição estaria desunida em relação ao seu nome. Hoje faltaram nomes como o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, prefeito de Natal, Álvaro Dias, o presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire, entre outros deputados federais. Por que essas ausências? Olha, eu não vou falar das grandes ausências, como Thaisa cita. Eu vou falar das grandes importâncias presenças, que são da imensa maioria dos prefeitos do Estado, das lideranças políticas, dos ex-prefeitos, vereadores. É a família que sente lá na cidade, que é onde a vida brota, esse sentimento. Eu não me preocupo com as lideranças maiores, não. Eu já fiz eleições muito mais difíceis. Eu fiz a eleição com Vilma, que Vilma saiu com 3 prefeitos. Um dos únicos prefeitos era o meu pai, que teve a coragem de enfrentar aquela luta lá. Depois eu fui para a luta com Robson, que nós tínhamos 17 prefeitos ao lado, e o nosso adversário tinha mais de 100 prefeitos. Hoje nós estamos catalisando esse sentimento que brota de todas as pessoas. Eu não tenho medo do desafio. Para mim, desafio é combustível para enfrentar e para enraizar os nossos sonhos, os sonhos das pessoas, o meu e de milhares de norte-riograndenses. Essa eleição é uma eleição que é um plebiscito. Se a governadora estiver bem, as pessoas vão seguir ela. Se não estiver bem, vão derrotar ela. Então, a vida das pessoas é o mais importante nesse processo. Se Ezequiel, se Álvaro Dias tiverem esse sentimento, eles vão vir para nos apoiar. Se não, eles vão ter a comodidade do que é mais fácil, apoiar quem está no poder. Eu não concordo com isso. Por que eu nunca apoiei Fátima Bezerra, se eu um dia estive lá na esquerda? Primeiro, porque eu não concordo com a forma das pessoas da esquerda fazerem políticas. Minha política sempre foi: eu não mudei nem vou mudar. As pessoas que estão na política para mudar, porque estão num partido de esquerda ou de direita, elas estão equivocadas. Porque a sociedade é mais importante do que os partidos e do que todos esses caciques políticos que a Thaisa acabou de falar. Quando você fala não mudei nem vou mudar, a gente sabe da relação que você sempre teve em relação, por exemplo, ao ex-governador Robson Faria. Por que Robson não estava no palanque com você hoje? Olha, deixa eu te dizer, Robson estava lá no evento, sim, participou do evento. Eu fui vice-governador do Estado e fui candidato numa chapa com Robson e a própria Fátima Bezerra. Nosso trabalho político sempre foi muito no agreste. E nosso adversário a vida inteira foi Robson Faria.
Então, nós se unimos naquela eleição pensando exatamente em tirar aquelas oligarquias que predominavam no poder no Rio Grande do Norte. E quando a Fátima ganhou, eu nunca tenho nada contra a pessoa de Fátima Bezerra, mas eu tenho contra a governadora Fátima Bezerra, porque ela mente, Thaisa. Ela mentiu na reforma da Previdência. Thaisa acabou de falar que Rogério Marinho defendeu a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. A governadora fez uma reforma da Previdência cruel com o servidor público. Ela fez uma reforma da Previdência mortal. Para você ter uma ideia, ela taxou os inativos. A minha proposta, 2 anos anteriores, não tratava de taxar inativo. A reforma que a governadora fez, ela ia taxar o servidor que ganha R$1.000. E graças à deputada Cristiane, deputado Gustavo Carvalho, deputado Tomba, a oposição, deputado Getúlio Rego, Gé Dias, Galeno Torquato, a oposição conseguiu deixar que essa limitação fosse a quem ganhava mais de R$3.000. Senão a pessoa que hoje ganha R$1.000 estaria sendo taxada inativamente, coisa que o governo federal não fez. Então é muito fácil a retórica da oposição, mais difícil é você estar na situação e não mudar. Então, nesse período em que eu fui deputado de oposição e valente contra a governadora Rosalba Ciarline, e fui vice-governador, o PT participou de 4 dos últimos 5 governos. Mineiro foi líder do governo. Fátima Bezerra e o PT tiveram 13 órgãos e secretarias no governo Robson Faria. E só romperam porque Fábio votou contra o impeachment. A Fátima de hoje não é aquela professora humilde, ela é a governadora poderosa que já foi senadora, deputada federal, deputada estadual. A vida dela saiu da luta das ruas para os ambientes de ar-condicionados dos cargos mais abastados da nação. Então, esse mimimi de chora-chora, de ficar dizendo à população, é que eu não concordo. Eu concordo, sabe com o quê? Vamos debater o Rio Grande do Norte. Não interessa, a governadora está há 1.200 dias e ela não fez. Ela se vangloria de folha de pagamento. Todos os estados da federação estão em dia. O Rio Grande do Norte ainda não está em dia, porque ela transformou o salário da pessoa que ganhava R$1.000 em 2018 num título de renda fixa a longo prazo. As pessoas ainda não receberam. Ainda vai concluir a folha no dia, em maio, agora, no final de maio. Então, ela brincou com as pessoas. Enquanto isso, o governo federal mandou mais de 8 bilhões a mais do que as receitas do Estado poderiam prever. Então, Ricardo, eu tenho muita tranquilidade em falar, em ser oposição, porque antes de Fátima tomar posse, eu fui convidado, inclusive, para a transição. Eu já disse na transição que eu não votaria, que eu não apoiaria ela, tendo em vista que o governo de Fátima seria uma nova oligarquia e nasceria a oligarquia do PT como nasceu. Ela hoje é superior exatamente aos que ela alegava ser das oligarquias e que agora se junta. Para você ter uma ideia, o senador José Agripino, ele não foi deputado federal, e o senador Garibaldi também não. Mas Fátima foi deputada estadual, federal, senadora e governadora. Então, se tem alguém que tem muito poder, é ela. Agora, Fábio, você está aí colocando, né, o seu ponto de vista a respeito da governadora Fátima. Eu queria te fazer uma pergunta que realmente é algo que me intriga. Se a governadora é essa pessoa que a oposição está colocando, por que tanta dificuldade de se conseguir alguém com coragem para poder ir para uma eleição contra ela? Peraí que você não vai me responder isso agora, não. Daqui a pouquinho você continua com a gente, porque a gente vai agora para o YouTube TV Ponta Negra e você acompanha toda essa entrevista. Daqui a pouquinho também a participação dos nossos comentaristas Gustavo Negreiros e Thaisa Galvão. Jornal do Dia. Jornal do Dia, deixa eu só ir agora para o resultado da nossa enquete de hoje. A enquete que foi realizada no pontanegranews.com.br. 25% dos nossos internautas responderam sim, acham que a população faz a sua parte para combater o mosquito transmissor da dengue e 75% responderam que não. Outras notícias no Jornal do Dia, segunda edição, às 7h20 da noite, ou agora mesmo, qualquer momento no pontanegranews.com.br. Você pode acompanhar e rever toda a nossa programação no YouTube da TV Ponta Negra. Eu espero você, porque essa entrevista continua lá no YouTube da TV Ponta Negra. Você, obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde e até amanhã, logo após o Patrulha. Vamos agora para o YouTube TV Ponta Negra. Tá ok? Pronto. Estamos no ar agora apenas pelo YouTube da TV Ponta Negra. Das boas-vindas a você que acabou de chegar aqui no nosso canal do YouTube. Aproveita, vai lá,
se inscreve, ativa o sininho e a partir de agora você fica recebendo todas as nossas notificações sobre cada vez que a gente entrar no ar ao vivo. Então, não perca, né, nenhum lance, principalmente nesse ano de política, onde o Jornal do Dia vai estar mostrando muitas coisas ao vivo e a cores. E por falar em ao vivo e a cores, aqui ao nosso lado, o ex-vice-governador, ex-deputado e agora pré-candidato ao governo do estado pela oposição, Fábio Dantas. Fábio, eu acabei de deixar uma pergunta no ar. Se a governadora tem tantos problemas e se a governadora, na vista da oposição, é alguém que não está fazendo a coisa certa, a coisa direita, por que tanta dificuldade de se arrumar um candidato da oposição para concorrer contra ela? Não falaram com o Fábio Dantas? Se tivessem falado primeiro, já teria candidato há muito tempo. O problema é não terem falado com o Fábio Dantas. Pois é. Desafio para mim, Micarla, é combustível para alimentar os meus sonhos e os sonhos de milhares de norte-riograndenses. E eu estava só esperando que me chamassem, não queria me chamar. Eu estava cuidando das minhas coisas. Agora, topei o desafio e vamos replicar e ecoar todo esse sentimento em cada um dos recantos do estado. Eu tenho certeza que essa campanha vai ser muito bonita. Fábio, dizem assim, né, no meio dos bastidores políticos, que essa sua indicação foi uma coisa muito pessoal do ex-ministro Rogério Marinho, que comprou mesmo e disse: eu quero Fábio Dantas, eu quero até porque eu vou ser companheiro dele de chapa, eu quero Fábio Dantas. Aconteceu realmente isso? Rogério bancou a sua campanha nesse sentido de dizer: eu quero? Como que antes de mim tinham inúmeros pré-candidatos. Apareceu todo mundo como pré-candidato, que todos foram capitaneados, o Rogério que trabalhou aí. Eu não sou induzido a fazer nada por ninguém. Tudo que eu faço tem um sentido: melhorar a vida a vida do norte-riograndense, no caso, naquilo que eu me disponho a fazer. Tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Então, eu não quero ser um governador polarizado em sectarismo, por exemplo, em partido político. Eu quero ser o governador de todos. Eu quero abraçar a criança, o idoso, o deficiente físico. Eu preciso da experiência dessas pessoas, mas eu preciso do jovem, da força dos jovens. Eu não entendo um governo que passa 1.200 dias e não tem o que apresentar, por exemplo, em Santa Cruz, em São Miguel, em São José de Mipibu, em João Câmara. O Estado não tem nada que tenha um DNA próprio do governo. Então, assim, eu fico muito tranquilo nesse momento, porque... E outra coisa, quando eu for governador, não vai existir donos do governo. Não vai ter um partido que manda no meu governo. Não vai existir, por exemplo, um secretário de saúde que comete absurdos no governo do Estado e a governadora não toma uma providência. Então, eu não entendo o governo desse jeito. Eu entendo o governo que tem que ouvir as pessoas e traduzi-las em números, em resultados. E é isso que eu me disponho. O debate democrático é muito salutar. Eu acho muito bom ser pré-candidato agora. Eu estou começando a me empolgar. Sabe por quê? Porque eu acho que para Fátima vai ser muito bom eu ser candidato. Vai ser muito bom Stevenson ser candidato, Haroldo Azevedo ser candidato, porque todas essas pessoas vão catalisar um debate plural muito bacana. Eu não vou para a agressão ao governo, eu vou mostrar os erros, que eu acredito. Se a população entender como eu entendo, certamente o debate vai ser muito bacana. Fábio Dantas, a gente já está com os nossos comentaristas aqui, apostos, Gustavo Negreiros, Thaisa Galvão, os dois já estão aqui. Vamos começar ladies first? Thaisa Galvão, tenho certeza que você tem muitas perguntas aí a fazer ao pré-candidato Fábio Dantas. Fique à vontade. Primeiro, boa tarde, Fábio. Quero desejar boa sorte a você. Vai ser uma luta dura, você mesmo sabe disso. Mas, como você mesmo disse, você é bom de desafio, então vai tirar de letra aí, né? Vamos ver aonde vai chegar no final das contas. Fábio, você falou aí, agora há pouco, que no evento tinha vários prefeitos e que esses prefeitos chegariam a 100. A gente sabe que o ex-ministro Rogério Marinho, pré-candidato a senador, ele tem apoio de uma média de 100 prefeitos. Ele conta com mais ou menos 100 prefeitos. Mas são 100 prefeitos que votarão em Rogério Marinho para senador, mas ainda não votarão em Fábio Dantas para governador. Você acha que você vai conseguir conquistar esses 100 prefeitos?
Vai conseguir tirar prefeitos que estariam hoje comprometidos com a governadora Fátima Bezerra? Eu acho que essa luta para buscar os prefeitos é um erro de qualquer político. Ninguém pode construir uma eleição, Thaisa, primeiro boa tarde também, saudá-la. Ninguém vai construir uma eleição só pensando em lideranças políticas. Eu tenho certeza que pelo trabalho, pela confiança que as pessoas têm, pelo sentimento das ruas e das casas, as pessoas naturalmente virão durante o decorrer da campanha para nos apoiar. Eu não falei em 100, eu não falei em números, mas eu tenho certeza que eu tenho uma legião de amigos em cada cidade desse Rio Grande do Norte. E são eles que vão ecoar as nossas vozes. Se eles são lideranças políticas, prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores ou vice-prefeitos ou ex-vice-prefeitos, para mim não me interessa. Para mim o que interessa é que esse sentimento venha de baixo para cima e não de cima para baixo, porque a história recente do Rio Grande do Norte já mostrou que isso nunca dá certo. Todos que perderam as últimas eleições tinham as estruturas políticas gigantes, com exceção da atual governadora Fátima Bezerra, que na última eleição teve o apoio da imensa maioria dos prefeitos. Então, diferentemente dela, as outras eleições no Rio Grande do Norte não foram pautadas dessa forma. Então, não é ponto basilar da minha candidatura ter esses apoios, mas eu tenho certeza que eles virão naturalmente como estão vindo. Hoje o evento foi muito bacana e o evento não era de Rogério Marinho, era do Solidariedade. Rogério Marinho foi um convidado apresentado ao Solidariedade como sendo um companheiro de chapa. A todos aqueles que estavam e aos que não estavam, eu liguei para todos. A imensa maioria, quando não era eu, eram os nossos amigos que estavam ligando. Então eu, graças a Deus, sempre tive muitos amigos. Eu não construo relações destrutivas, eu construo relações de futuro. É isso que eu entendo. E agora, saindo de Thaisa, vamos lá para Gustavo Negreiros. E você, Gustavo? Com certeza você deve ter várias perguntas também a fazer a Fábio Dantas. Pode começar. Boa tarde, Fábio. Eu queria saber o seguinte, como é enfrentar uma governadora que tem 35% aí do eleitorado, mesmo sem ter um governo maravilhoso, mas ela tem uma porcentagem da população consolidada. Onde é que o senhor pretende crescer nessas eleições? Em que nicho o senhor vai atuar para tentar reverter esse quadro de começo de campanha? Olha, Fátima Bezerra, pelas pesquisas que estão sendo mostradas, tem o mesmo percentual, um pouco inferior que o ex-presidente da Câmara tinha, Henrique Alves, que na época era um dos homens mais importantes da nação, quando nós fomos disputar naquele pleito com a Fátima e com o Robson. Então, o crescimento ele vai ser natural, nós vamos ter uma fatia do eleitorado que é muito, que rejeita muito a gestão de Fátima, mas eu não entendo como se possa fazer uma campanha se nós não formos buscar o voto da direita, o apoio da direita, o apoio do centro e, especialmente, o apoio da esquerda, que não é satisfeita com Fátima. Isso não é pouco. Esse número da esquerda insatisfeita com Fátima é muito grande. Por exemplo, os assentamentos do Rio Grande do Norte, que são berços exatamente do sindicalismo voltado ao PT e a Fátima Bezerra. Hoje, os assentamentos do Rio Grande do Norte estão abandonados pelo governo do Estado, assim como os municípios estão abandonados. Aonde é que vai vir a eleição? Ela vai vir exatamente das cidades, vai vir exatamente dos municípios. E é esse sentimento que ecoa das cidades, das ruas e das casas que nós vamos transportar para o processo eleitoral. Tenha certeza que o nosso trabalho vai ser todo ele voltado a mostrar à população. As pessoas vão ter um momento muito simples, Gustavo, nessa eleição para dizer o que é que elas pensam. É dizer o seguinte, é muito simples, sua vida melhorou nos últimos 4 anos, e o que é que você acha dos serviços públicos que são ofertados à população? Então, é lastimável o atual estado de coisas do Rio Grande do Norte, e eu tenho certeza que tudo isso, esse processo de pré-campanha e a própria campanha, vai saber chegar à população a ter uma decisão sobre todos esses temas. Fábio, deixa eu te perguntar algo. Normalmente, quando um governo muda, quem está chegando pega tudo de bom e de ruim de um governo e joga na lata do lixo, porque não quer continuar favorecendo aquele governo que veio antes. Mas tem alguma coisa no governo Fátima Bezerra que você continuaria? Por exemplo, o teto dos gastos públicos. Eu mandei para a Assembleia, ela tocou fogo na Assembleia. Juntou um exército de jagunços virtuais e de gente para ir lá para a Assembleia, para queimar a Assembleia lá. Era gente que não tinha nada a ver com funcionalismo público. Aí o teto dos gastos públicos ela foi contra. Uma das primeiras medidas dela foi mandar o teto dos gastos públicos para a Assembleia. Eu quero saber qual é essa diferença. Então, eu manteria o teto dos gastos públicos, com certeza. Eu iria até estimular mais a redução dos gastos com o custeio naquelas áreas
que são menos necessárias ao desenvolvimento do Estado. Eu acho que nós temos que pautar o Estado, diferentemente das últimas gestões. Eu acho que o governo Fátima não tem muita coisa a mostrar em desenvolvimento. É uma área que eu acho muito importante, a crescimento e geração de emprego e renda para as pessoas. O cidadão que está nos ouvindo é aquele que está em casa e que passou por um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, que foi a pandemia. Nós tivemos, naquele momento, a pior governadora que nós poderíamos ter governando o Estado. E aí eu fiquei pensando o seguinte, quantas pessoas não tiveram as suas economias dizimadas? E quem ofertou os serviços e as UTIs para esse povo? Que tanta gente morreu no Rio Grande do Norte, o estado que mais matou por falta de UTIs. Quem ofertou? Os municípios. Então, a minha parceria é muito forte com os municípios e é neles que eu vou focar uma futura gestão. Algumas outras ações da governadora, claro que não são palpáveis a olho nu, que existem, nós vamos aproveitar, com certeza, mas não vou aproveitar nada, por exemplo, na área de saúde que a governadora propôs. Ela não tem nada para mostrar. O secretário Cipriano não é um secretário muito bem avaliado, ele cometeu erros primordiais numa gestão qualquer e Fátima assumiu esse ônus. Aí, por exemplo, que ela não demitiu Cipriano. Aí a questão, por exemplo, do pagamento em dia do funcionalismo público. Isso é algo que é uma meta? Seria uma meta? Fátima ainda não chegou nessa meta, né? Ela fez uma conta contábil. Ela começou a pagar janeiro, quando deveria ter pago dezembro. Então, do ponto de vista político, ela até acertou. Mas, do ponto de vista real, não é uma verdade. Eu não entendo como um governo pode ser pautado em atraso salarial. Isso é impossível de existir. Então, no meu governo não vai existir atraso salarial. Até porque eu vou fazer todas as reformas necessárias a garantir não apenas o janeiro do meu primeiro ano, mas todos os 4 anos. Eu não tenho medo de debater a economia do Rio Grande do Norte. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado que pegou uma situação fiscal, uma situação de atraso salarial, Minas Gerais também, Rio de Janeiro também, e antes mesmo de 2 anos, esses estados estavam em dia. Nós estamos no último ano, e a governadora deixou exatamente do último ano, para aquele cidadão ganhar, por exemplo, R$1.000 naquele último mês de governo. Hoje os R$1.000 não representam R$500, porque um bujão de gás era R$40, hoje é 120. Então, há uma diferença muito grande, muito plausível na forma de gerir. Eu não sei se essa escolha dela foi política, porque ela recebeu 17 bilhões a mais. Desses 17 bilhões a mais, por exemplo, o ano passado foram 17 bilhões de receita, 10 bilhões no governo anterior, ou 12. No total geral, foi muito significativo o crescimento de receita do Estado. E Fátima dizia que todas as receitas extras serviriam para pagar o servidor no primeiro ano. Então, nós tivemos o primeiro ano, ela pagou pouco mais de 20 milhões. Uma folha do Estado é 380, 400 milhões líquido. Ela pagou 20 milhões de um pedaço de uma folha que Robson deixou do ano anterior. Então, assim, o que aconteceu com o Robson era previsto. Eu fiz parte da transição e lá estava todo o povo do PT na transição. O PT era o governo de Robson nos 2 primeiros anos. E eu fui contra desde o início. Eu fui para a rádio em 98, 96, e disse que precisava de medidas amargas. Quando eu cheguei lá, no dia, haviam 16 sindicatos contrários lá a essa discussão, e naquele dia eu acho que começou o governo Robson antes de terminar, acabou o governo antes de começar. Agora, Fábio, a gente, inclusive, agradecer a audiência aqui no YouTube e eu quero abrir também para você que está no nosso YouTube da TV Ponta Negra, se você tem alguma pergunta, algo a falar, né? Principalmente perguntas, né? Ao pré-candidato Fábio Dantas, pode fazer lá no nosso chat e lembra, coloca lá, se inscreve, ativa o sino. Vamos voltar para os dois? Thaisa Galvão e Gustavo Negreiros? Vamos lá, cadê eles? Isso. Os dois. Agora eu perguntei primeiro para a Thaisa e depois para Gustavo, eu vou inverter. Gustavo, pode perguntar aqui para o pré-candidato Fábio Dantas. Olha, pré-candidato, o PT é conhecido como assistencialista, é o pai aí do Bolsa Família. A governadora assumiu e tinham 2 programas assistencialistas funcionando no Estado, o programa do leite e o programa do restaurante popular. O programa do leite está praticamente terminado e o programa do restaurante popular caiu pela metade. Qual a sua posição a respeito desses 2 programas e se tem algum outro programa? Eu chamo de assistencialismo, mas é uma bandeira que, de qualquer forma, nós estamos no estado pobre da nação. O que é que o senhor pretende fazer a respeito disso? Olha, em primeiro lugar, eu queria deixar claro que a Fátima e o PT nunca foram o pai do Bolsa Família. O pai do Bolsa Família nasceu no governo Fernando Henrique com o Bolsa Escola, que era um programa um pouquinho menor, bem menor. E aí deu amplitude no governo do Lula. A Fátima Bezerra, ela dizimou o programa do leite no Rio Grande do Norte. A bacia do Rio Grande do Norte hoje não existe mais, Gustavo. E a gente se preocupa muito
porque o restaurante popular também entrou nessa mesma linha, e que deveria ser o contrário, né? Uma mulher que vem da origem, como ela dizia, de humilde, e transformou e acabou com isso. Mas o que me causa muita estranheza não é só isso, não. É, por exemplo, a AGN, que a governadora anunciou que ia ter um socorro aos agricultores aí na pandemia e na seca, agora quando teve um problema maior, exatamente pela falta de oferta de serviços à população naquele trabalho de transição entre a pandemia e o fim da pandemia. E nada disso foi feito. Ela anunciou empréstimos de R$500 mil, salvo engano, que é muito pouco para recuperar a bacia leiteira do Rio Grande do Norte. Nós temos hoje que incentivar o crédito, porque não vai existir programa do leite sem existir o apoio ao pequeno agricultor e ao médio pecuarista. Então, não vai ter como ter isso aí. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. Eu acho que nós não podemos ter programas sociais que não sejam sérios, que não pensem na vida do cidadão. E nosso governo vai ter uma plataforma muito definida nos eixos de desenvolvimento, seja ele na agricultura, na pecuária, na geração de emprego e renda, na indústria, e especialmente no socorro às pessoas que não têm como serem inseridas no mercado de trabalho. Thaisa Galvão, coloca aqui Thaisa no ar. Thaisa, sua pergunta ao pré-candidato Fábio Dantas. Fábio, você falou agora há pouco que não vai aproveitar nada, literalmente nada, na área da saúde do governo da governadora Fátima Bezerra. Aí eu tenho ouvido entrevistas durante a pandemia, mesmo depois da pandemia, a gente viu, eu vi e acompanhei entrevistas de alguns prefeitos, a prefeitura de Pau dos Ferros, o próprio prefeito de Mossoró, que é um prefeito do Solidariedade, seu partido, elogiando o número de leitos de UTI que esses municípios tiveram por causa da pandemia. Então, eram municípios que, se tivesse um paciente doente grave, teria que mandar para Natal ou teria que mandar para outro lugar, e de repente esses municípios ganharam leitos de UTI. Você vai fechar a UTI? Muito pelo contrário, Thaisa. O Rio Grande do Norte nunca teve leitos de UTI. Eram fechados e abertos à comodidade e bel prazer dos seus governantes. Mossoró abriu, os municípios tiveram esse trabalho muito forte. O Estado pouco fez. O que o Estado fez foi fechar o Rui Pereira e deixar o povo morrendo por não poder nem amputar, ter direito de amputação. Foi fechar o Hospital de Canguaretama, foi fechar o Hospital de Angicos, foi abrir uma atividade muito suspeita lá no hospital próximo ao Parque das Dunas, que foi o hospital que trouxe uma empresa terceirizada de Minas Gerais e que a Polícia Federal bateu nas portas da Secretaria de Saúde, né? Inclusive afastaram a secretária adjunta. Os leitos de UTI, eles são fundamentais. Por exemplo, as crianças do Rio Grande do Norte, elas não têm leitos de UTI, já faz décadas que esse problema existe. Não estou falando que é o governo Fátima atual, não, até porque seria uma injustiça falar isso aí. Mas nós precisamos criar uma política séria. O governo federal, ele incentivou a abertura de UTIs nesse período da pandemia, dando 3 mil ou 4 mil reais por leito de UTI dia. E alguns municípios fizeram o dever de casa. Alisson foi um dos que fizeram, e foi muito bem recebido pela população. Natal, Álvaro Dias, eu sempre digo, sem o prefeito Álvaro Dias em Natal, nós teríamos o dobro do número de mortes. Nós teríamos uma população muito mais dizimada pela ausência do atendimento, porque nós aqui não abrimos o hospital de campanha. Os leitos de UTI que foram abertos, muitos deles foram pelo município. Vou citar um exemplo, em Parnamirim. Em Parnamirim foi aberto alguns leitos de UTIs, mas os municípios custearam, fizeram um pagamento de parte. O Estado também entrou com a parte. Mas é muito pouco para a quantidade de população que a gente tem. O Hospital de Dioclésio, por exemplo, ele não existe mais. O Hospital de Santo Antônio, eu recebi até um printzinho de um WhatsApp do pessoal do hospital, aperreado porque agora acabou o recurso do orçamento do hospital inteiro do ano todo. E foi mal programado, então estava de uma forma de estresse. Quando eu digo que vou acabar tudo na saúde, claro que não se acaba tudo, claro que se tem o respeito àquilo que funciona bem, mas eu conheço bem a saúde, porque a saúde pública, o COSEMI sempre tinha contato com a gente lá na FEMURNE e trazia todas essas demandas. E, por exemplo, Thaís, uma coisa que é muito séria e que a população precisa rever muito, eu acho que a governadora tinha um tempo para fazer isso aí, pensando em tirar as filas do Valfredo Gurgel, a Secretaria de Saúde criou uma tal de contra-referência. O que é isso? O paciente chega, às vezes ele recebe os primeiros socorros nas UPAs dos seus municípios, ele chega no Valfredo Gurgel e está numa fila enorme no Valfredo Gurgel, ele não consegue um atendimento a contento, e aí é feito um paliativo e devolvido ele para o município. Em alguns casos,
mais graves. Por exemplo, em São José tiveram 2 pessoas que morreram do coração, porque vieram para o Valfredo e fizeram a contra-referência, mandando ir para casa para esperar chegar o hospital de referência, o dito hospital de referência. Essa regionalização é uma briga muito antiga de todo o SUS. Eu acho que a regionalização ela é fundamental, mas parece que tem um entrave, ninguém consegue entrar e consegue dar andamento a isso aí. Eu acho que isso é fundamental. Independente de cor partidária, em quem governa, eu acho que não pode se brincar com o SUS. Fábio, eu vou agora aqui para as perguntas dos nossos internautas aqui no YouTube. Basicamente, 2 perguntas estão lotando aqui a caixa de mensagem. Mas eu vou fazer uma pergunta do Maurício Santos, que ele sintetiza o que a grande maioria aqui está perguntando. Maurício diz o seguinte: boa tarde, gostaria de perguntar a Fábio Dantas se ele vai votar em Bolsonaro. Muita gente aqui está perguntando se você é um candidato conservador. Josélio, por exemplo, está dizendo, o senhor é um candidato conservador? O Maurício está perguntando. Enfim, tem muita gente, o Vital. Fábio, em relação à eleição presidencial, qual é a sua posição? Olha, afinal de contas, Fábio Dantas é bolsonarista? Deixa eu dizer, na última eleição, que foi a eleição de presidente da República em 2018, eu fui taxado muitas vezes de ter sido da esquerda e mudar para a direita. Na verdade, não existia uma direita organizada no Brasil antes de 2018. Bolsonaro surgiu em 2018. Naquela eleição, nós fizemos parte da coligação que tinha o PSL nela. Nós votamos naquele momento em Breno Queiroga, no primeiro turno, e votamos no segundo turno aqui no Rio Grande do Norte. Eu queria deixar muito claro isso. Eu não sou candidato a presidente da República. Eu faço parte de um partido político. O partido político ainda não decidiu quem era o candidato a presidente da República. Mas eu não voto no PT em hipótese alguma. Então, a pessoa que me pergunta sobre Bolsonaro, o que eu tenho a dizer é que o governo Bolsonaro é um bom governo. Eu acho que peca em algumas coisas. Por exemplo, na fala do presidente, eu acho que ele exagera naquilo que fala, mas tem muito mais virtudes do que defeitos. Eu não sou um cidadão que possa se dizer sou liberal, eu não sou também conservador, eu sou um pluralista. Minha vida é plural. Eu sou um cara de religião, eu casei na igreja, eu sou contra situações que impõem à sociedade essa modernidade tanta que existe no Brasil, mas eu não aceito de jeito nenhum esse modelo implantado pelo PT nos últimos 12 anos no Estado. Quando o meu partido decidir, eu vou tomar uma posição com relação ao presidente da República. Mas praticamente toda nossos aliados, como Fábio Faria, Rogério Marinho, todos eles são do bolsonarismo e o palanque de Bolsonaro aqui no Estado está garantido. Na última eleição, o deputado Girão recebeu 106 mil votos do Solidariedade, que viabilizaram o mandato do sistema de Bolsonaro aqui no Estado funcionar. Eu sou contra o PT e contra a Fátima no Rio Grande do Norte. Outra pergunta. Eu não sou candidato a presidente da República, sou candidato a governador. Tá, mas você, então, nisso que você está dizendo, então você não vota em Lula, mas não quer dizer que você vote em Bolsonaro. Eu não voto em Fátima, eu não voto no PT, eu não voto em Lula. Mas não quer dizer que você vá votar em Bolsonaro. A eleição tem 2 turnos. E o Solidariedade nacionalmente? É isso que eu estou dizendo, o meu partido ainda não decidiu. A eleição tem 2 turnos. Todos que votam contra Lula ajudam indiretamente a situação atual. Fábio, outra pergunta que tem muita gente aqui fazendo, ficaram nessas duas. Fábio é bolsonarista, não é bolsonarista? E agora Votei em Bolsonaro na última eleição. Então... agora essa próxima pergunta é o seguinte, vou aproveitar, o João Matias está dizendo, Micarla, pergunta ao Fábio sobre o atraso das folhas no governo Robson. E tem várias pessoas perguntando, e aí, essa questão de você ter sido, aqui o Luciano Benedita, e as 4 folhas que vocês não pagaram, pergunta a ele, Micarla, por favor. Tem muita gente fazendo essa pergunta em relação a essa questão e tem gente aqui também perguntando se você teme essa comparação de uma forma mais imediata com o ex-governador. Quem é o vice-prefeito de Natal? Atual. Não tem, né? Não, quem é o vice-prefeito de Álvaro atual? Sim, lógico. Quem é o vice-prefeito de Mossoró? Quem é o vice-prefeito de Parnamirim? Algum deles é responsável pela gestão municipal? Eu nunca fui gestor do Rio Grande do Norte. Eu não geri folha de pagamento. Eu falei já nesse programa, no começo aqui, que eu disse, se o Estado tivesse feito todas as reformas que eu apliquei quando assumi o governo durante 5 dias, o Rio Grande do Norte hoje era outro. O Rio Grande do Norte não era essa locomotiva enferrujada, era uma locomotiva de desenvolvimento. Nós não estaríamos aqui falando de folha de pagamento, nós estaremos falando, sabe de quê? Sabe de quê, Micarla, Thaísa e Gustavo? Nós estaremos falando de emprego, de geração de renda. Nós temos 3,5 milhões de habitantes e 100 mil servidores
que são fundamentais e importantes para a máquina pública funcionar. Mas o governo perdeu muito tempo em não fazer reformas e hoje, Fátima, não tem o que mostrar no Estado porque também não fez parte das reformas que são necessárias. E isso ocasionou, e pode ocasionar no futuro, um atraso. Eu não vou ser governador de folha, não vou atrasar um dia sequer de folha de pagamento. Mas não vou atrasar porque eu vou receber milhões do governo federal, do governo Bolsonaro, não é porque eu vou receber um Estado com deficiência. Não, eu não vou atrasar simplesmente porque eu vou fazer reformas que vão garantir não só o presente, mas o futuro. Hoje o Rio Grande do Norte só sobrevive por conta que a gente paga uma gasolina mais cara. E aí esse imposto se transforma em dinheiro para o governo pagar a folha de pagamento. É isso que eu preciso tirar da nossa sociedade. Nós não precisamos ter essa dependência tão grande do governo federal. Vamos fazer um governo bem mais independente do governo federal, mas com ajuda fundamental. Você imagine se nós vencermos a eleição e o Rogério Marinho vencer o Senado Federal. Rogério se habilita a ser presidente do Senado. Imaginem aí. Bolsonaro tem uma confiança enorme em Rogério. Amanhã coloca Rogério presidente do Senado. Imagine o celeiro de desenvolvimento que vai ser esse Estado. Nós vamos fazer jorrar e brotar no solo potiguar o desenvolvimento, a criação de milhares de empregos na agricultura para diminuir exatamente o dinheiro de você, cidadão, para diminuir o preço do feijão, do arroz, da carne, do óleo. É isso que nós vamos fazer. Olha, o Leonardo Jacó está aqui fazendo a seguinte, ela não está nem fazendo pergunta, ele está dizendo, Fábio, o Solidariedade já escolheu, vai votar em Lula, Paulinho da Força, presidente de Solidariedade, postou inclusive foto com o ex-presidente Lula. E ele está um pouquinho atrasado. Semana passada o Solidariedade teve um evento em São Paulo que vaiaram o presidente do Solidariedade e ele naquele momento já disse que não tinha motivos para estar ao lado do PT. Mas deixa eu te dizer uma coisa, em São Paulo, o Solidariedade não vota em Haddad, no Rio não vota no PT, segue Cláudio Castro, que é o governador atual, e deixou liberados os estados. Então nós aqui, independente do apoio do Solidariedade a Lula ou não, eu já deixei claro que esse apoio ao PT e a Fátima e ao grupo do PT não vai existir. Quer dizer, também não a Bolsonaro agora, eu vou divergir da Nacional se ela não optar pelo apoio a outra candidatura que não seja Lula. E como é que fica, por exemplo, o candidato Fábio Dantas num palanque, já que você está dizendo que você também não é bolsonarista, como é que fica? Eu não estou dizendo que eu não sou bolsonarista. Eu não estou dizendo que não vai votar nele agora no primeiro turno. Eu não tenho obrigatoriedade de estar em direita ou esquerda. Eu quero seguir a maioria do meu povo, do povo do Rio Grande do Norte, do povo do Brasil. Não quer dizer que existe essa dependência. Eu tenho um palanque todo para o lado de Bolsonaro. Sim, provavelmente, se no decorrer da campanha caminhar para isso, nós vamos estar ao lado de Bolsonaro. Já imaginou assim, o presidente Bolsonaro vem fazer uma campanha política eu acho e aí, qual palanque ele vai usar? Ruim, porque quando eu critico o PT, a pessoa é Bolsonaro. Não digo eu, qualquer pessoa. Quando critico o PT é Bolsonaro. Quando critica Bolsonaro é PT. Eu não me encaixo nesse parâmetro. Mas vamos dizer que se eu não voto no PT, se eu não apoio o PT, eu não sou PT. Teoricamente, tecnicamente, vou estar ao lado de Bolsonaro. Mas, por exemplo, o presidente Bolsonaro, que eu acabei de perguntar... Eu só quis dizer isso para não deixar pencha de radicalismo, entendeu? De fechar um lado. Mas você não acha que essa campanha, especificamente, é uma campanha radical? No que depender de mim, não. Mas nacionalmente? Mas eu não sou candidato nacional. Eu vou ser pré-candidato, eu vou ser candidato ao governo dos municípios. Mas a eleição nacional não é feita nos municípios, vamos trazer para os municípios, estados. Vamos trazer para as cidades a disputa local. E a partir das cidades a gente transportar o Estado. Isso vai ser muito bom para os adversários do PT. Agora, Fábio, você não está querendo esconder que você é bolsonarista, que você vai estar no palácio? O que é ser Bolsonaro? Não sei, eu estou te perguntando. Eu sou Fábio, eu tenho uma família, eu tenho um cidadão. Essa discussão é muito pequena, de que a pessoa é Bolsonaro ou é Lula. O voto vai ser natural. Eu posso chegar na urna e votar em Bolsonaro ou votar em outro candidato, mas isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que vem. Não preciso ser. Eu não me acho nada de ninguém. Ninguém pode ser tutelado por ninguém. Eu não sou tutelado. Se eu achar que as propostas de Bolsonaro para os próximos 4 anos são boas, quanto o seu governo foi bom esses 4 anos, com exceção das falas, eu vou optar por ele. Uma coisa que eu não concordo com o governo atual são as falas do presidente. Mas você falar em saúde, o trabalho do governo foi o maior do mundo. Foi o país que mais comprou vacinas no mundo. Se você falar em estrada, nem se fala. Se você falar no Ministério de Rogério, aí é um banho em qualquer outro governo que passou. Se você falar
na questão das comunicações, Fábio Faria deu um show. Então, assim, é muito pequeno esse debate de Bolsonaro ou de Lula, porque a gente vive no Rio Grande do Norte. Não tenho nenhum problema em votar em Bolsonaro, nenhum problema. Então, mas eu não me acho de pencha de Bolsonaro, de Lula, não sei o quê. Eu acho isso um debate tão pequeno. Isso é uma coisa que vem naturalmente. Mas que com certeza você vai ter que enfrentar. Né? Mas eu não quero o voto só do bolsonarista. Eu quero o voto do centro e da esquerda, que também não está satisfeita com a Fátima Bezerra. Nós vamos separar um pouquinho esse palanque no Rio Grande do Norte para podermos obter os 51%, os 50,1% necessários a vencer a eleição estadual. A eleição nacional, certamente, o resultado do Rio Grande do Norte vai influir muito pouco. Nós temos 1,2% do eleitorado do Brasil. Isso aqui não representa nada para o país. Nós vamos precisar tirar o PT do Rio Grande do Norte e, para isso, nós precisamos de todas as forças políticas necessárias para vencer esse confronto. Entrar na federação da eleição é o que Fátima quer. Eu quero aproveitar, Thaisa e Gustavo, vocês ainda estão aqui? Estão. Não. Quase 3 horas da tarde, ninguém vai almoçar não, assim, que mal pergunte? Ninguém vai almoçar? Inclusive, eu tenho um almoço agora com 113 lideranças. Então, vamos liberar aqui. Vamos liberar aqui o pré-candidato Fábio Dantas. Alguém ainda tem alguma sobremesa aí agora? Eu quero. Você tem? Carla, Você tem aí? Por falar em almoçar, Fábio, você está pronto aí para receber salário agora em maio? A governadora Fátima Bezerra vai pagar a última folha que o governo passado deixou em atraso, e você deve receber como vice-governador também, né? Está pronto aí para botar o dinheirinho no bolso? Thaisa, infelizmente... Eu queria responder para o Fábio. Peraí, Gustavo, depois você fala. Meu Deus, Deixa eu responder primeiro, eu você complementa. Eu pagado no primeiro ano, eu estou esperando. Thaisa, eu tinha 7 mil para receber, hoje faz 3 de 500. Thaisa, o Supremo Tribunal... Ela prometeu pagar no primeiro ano. Gustavo, por favor, você deixa... o Supremo Tribunal Federal determinou... Thaisa, o Supremo Tribunal Federal determinou que o pagamento dos servidores deveria ser acompanhado da correção monetária. Fátima ganhou um crescimento de receita vertiginoso nesses anos e não soube aplicar isso no servidor. Eu queria dizer às pessoas que o dinheiro que vocês estão recebendo agora, que é quase a metade, um pouco mais do que a metade do que você tinha naquele tempo, o poder de compra, nos primeiros 60 dias, eu vou pagar essa diferença quando eu for governador, coisa que ela não teve coragem de fazer. E estou satisfeito de receber, não, porque eu estou recebendo a metade do dinheiro que valia. Juridicamente, Fábio, a informação o Supremo determinou, Toffoli fez uma decisão dizendo que no Rio Grande do Norte teria que pagar os salários e a correção. Fábio, não é só o Supremo que determinou, não. Na Constituição Estadual diz que o salário tem que ser pago no último dia útil do mês trabalhado. Em caso contrário, tem que ser pago juros e correção monetária. Está na Constituição Estadual. Por que você não cobrou isso de Fábio no governo passado, Gustavo? De Robson, no caso. De Robson, Thaisa gosta de Robson. De Fábio, de Robson, Thaisa. Não era eu o governador. O salário de dezembro que está atrasado, Robson deixou com um dia de atraso. Está com 1.200 dias. 1.200 dias. Thaisa, é o seguinte, nesse ponto, você perguntou da satisfação e tal, de receber. Eu fico triste, porque eu vou receber o dinheiro valendo a metade. Se eu fosse comprar um carro naquele tempo, daria para comprar quase um carro com 13 mil. Agora não dá mais para comprar nem o pneu do carro. Tá difícil. Mas tem que pagar essa diferença, e eu já me comprometo de antemão de todos os cidadãos norte-riograndenses que eu vou pagar o salário rigorosamente em dia, mas essa diferençazinha que Fátima não quer pagar, eu vou pagar nos primeiros 40 dias. Ela deixou as pessoas ajuizarem na justiça isso aí. E Você vai pagar você mesmo essa diferença, então? Claro, porque eu não sou igual aos outros. Qual a diferença de um para o outro? Eu tenho que pagar todos indistintamente. Eu posso até pegar meu dinheiro e doar para uma instituição de caridade, mas vou ter que pagar. Gustavo Negreiros, para a gente se despedir aqui, tem alguma sobremesa ou já está bom? Eu tenho que pegar minha filha no colégio, eu estou atrasado. Então, pronto. E eu tenho que ir para o encontro com o povo do Trairi. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Thaisa. Obrigada, Fábio Dantas, eu que agradeço, pela sua participação. Obrigada a você, internauta, que ficou até aqui com a gente, até agora, aqui na TV Ponta Negra. Fábio, você ainda quer falar alguma coisa para os nossos telespectadores? Eu queria só agradecer a oportunidade de ver esse veículo de comunicação que é fundamental para levar a voz das pessoas às casas. Essa voz que ecoa, que chega aqui, as pessoas que são entrevistadas, os programas que você desenvolve, são fundamentais para fazer esse elo de ligação entre a sociedade e o grito que está ecoando em todos os cantos. Não é só o grito político, não. É o grito
da pessoa que precisa de vocês para uma reclamação, para uma denúncia. As pessoas precisam desse veículo, e esse veículo é muito importante, e vocês estão de parabéns, há décadas estão aqui na luta para fazer a comunicação chegar a cada um dos recantos dos seus telespectadores. Parabéns, Micaela, parabéns a todos os telespectadores. Obrigada, Fábio Dantas. Acabamos de entrevistar Fábio Dantas, pré-candidato ao governo do Estado.